Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas. Não sabemos que hora vocês vão assistir. Hoje eu estou muito, mas muito contente. Uma honra para mim, um orgulho receber o professor doutor João Vilaverde. Que horas cheguei aqui, Luizinho, no estúdio? 4 horas, em homenagem a você, porque eu não queria, em hipótese alguma, atrasar. Então eu estava aqui próximo, eu estava com sono, até dei uma cochiladinha, né, Luiz? Mas falei, eu vou para lá para não atrasar 1 minuto com o João Vilaverde. O João Vilaverde vai se apresentar melhor, mas eu quero, antes que eu me esqueça, eu tive milhares de alunos, né? E eu costumo destacar, tem vezes que eu esqueço, mas hoje eu vou destacar logo na abertura, 3 alunos espetaculares que eu tive. 2 na área de economia, não é? E, bom, agora mais recentemente eu conheci o Caio, mas o Caio não foi meu aluno. Eu conheci, estou falando de aluno, né? Paulo Gala, Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, e João Vilaverde, que ainda vai ser governador de São Paulo, vai ser ainda ministro, ou quiçá presidente da República do nosso país. João Vilaverde, sem favor nenhum, uma das melhores inteligências da geração dele, e foi meu aluno e terminou o semestre, eu já era aluno dele, ele já era meu professor. João, uma honra, um prazer tê-lo aqui, sou teu fã, você sabe disso, e começa comentando um pouquinho da tua trajetória, e aí nós vamos, tá bom? Bora, obrigado Zé, obrigado Zé Márcio, você. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que nos assiste. Zé, você foi um dos 3 melhores professores que eu já tive na minha vida, porque você agrega a todo mundo que é seu aluno ou sua aluna aquilo que todo professor extraordinário tem que ter. O professor extraordinário ele tem que ter aquelas características do bom professor, transmissão de um conteúdo que o aluno e a aluna não tem ou tem de maneira insatisfatória, isso um bom professor tem que ter. Você adiciona doses de carisma, você é muito carismático, é muito fácil gostar de você, mas isso um bom professor também tem que ter, uma boa professora também tem que ter, mas só os extraordinários conseguem cativar de um nível que é a vontade de ser você. E você consegue produzir isso nas suas alunas e nos seus alunos, né? Então foi uma mudança de trajetória da minha vida ter sido seu aluno. Então na hora em que você me convidou, eu disse sim de imediato. Bom, Zé Márcio, eu tenho 2 versões do meu currículo, a curta e a menos curta. Vai da menos curta. A curta seria João Vilaverde é botafoguense. Ponto final. A menos curta... O que já o credencia. Já, pronto, Para mim. Vamos falar só uns 4 personagens, né? Do Botafogo. Garrincha, Newton Santos, Didi e Jairzinho. Pronto. Não precisa falar mais nada. Não precisa citar João Saldanha, Heleno de Freitas. Jairzinho, o Furacão, né? Furacão da Copa. Furacão da Copa de 70. Isso Jogou mesmo. Mais que o Pelé na Copa de 70. Sem ele não seríamos tricampeões da Copa do Mundo. A versão menos curta, Zé, João Vilaverde tem dupla formação. É jornalista, eu fui jornalista por 12 anos na minha vida, jornalista econômico. O que foi bom, né, João? Foi fundamental. Sem isso eu não teria galgado o que depois eu galguei e venho galgando, né? E sou administrador público. Por 12 anos, eu trabalhei em redação de jornal, cobrindo o governo. Você é um pouquinho economista também, informal, mas você é um economista. Todas as disciplinas de economia, você né? É um todas. Economista também, você só não tem o título de economista. Mas fiz macro 1 e 2 e 3, fiz micro 1, 2 e 3, fiz econometria 1, 2 e 3, fiz microeconometria com o nosso amigo, teu coautor, Ciro Biderman. Foi facílimo. Professor da GV e professor do MIT. E professor do MIT, exatamente. E eu trabalhei no Valor Econômico, trabalhei no Estado de São Paulo, no Estadão. No Valor? No Valor eu fiquei 5 anos. 5 anos. E 6 no Estadão. Que escola, hein? Para dar 12 foi o meu primeiro ano num extinto jornal, não existe mais, chamado DCI, Diário de Indústria e Comércio. Lembro dele. Comércio e Indústria, na realidade. E aí, no jornalismo, eu pratiquei jornalismo econômico,
e aí uma parte grande desse tempo foi em Brasília, então acabei entrando também no jornalismo político, e trabalhei muito detidamente cobrindo temas econômicos, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, as voltas que a vida dá, e o Banco Central. E aí eu tive um momento muito, muito tenso e ao mesmo tempo especial. Tenso enquanto eu vivia, de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta. E especial olhando retrospectivamente, como são todos os momentos transformadores da nossa vida, né? Difícil viver ele, mas depois que você vive, você é grato por ter vivido, né? Que foi o trabalho na cobertura das pedaladas fiscais. Na época, governo Dilma Rousseff, né? Escrevi um livro-reportagem sobre aquilo. Um livro importantíssimo. Fui mencionado nominalmente no processo de impeachment dos dois lados, então eu fui invocado tanto pela defesa quanto pela acusação, o que mostrou que o trabalho jornalístico em si foi bem feito, né? Porque se quem acusa e quem defende lê a mesma matéria e se sente contemplado, então jornalisticamente estava redondo, né? Naquele momento, que foi muito tenso de viver, e estava também trabalhando no meu livro-reportagem, eu tive um momento que foi transformador, para não ficar com perdão de repetir a palavra. Eu tive a chance de estudar com uma bolsa 100%, Zé, na Universidade de Columbia, em Nova York, na School of International and Public Affairs. Paulinho Gala também foi na Colômbia. Também foi lá. E que é uma escola fundada pelo Eisenhower. Não Columbia, né? Columbia, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o Alexander Hamilton, foi aluno de Columbia. Mas a CIPA, que é a Escola de Políticas Públicas, né? Foi fundada pelo Eisenhower. Ele volta da Segunda Guerra Mundial, né? Que ele combateu o fascismo lá pelas tropas aliadas, volta e fala, puxa, os americanos eles têm que pensar o novo mundo, eles têm que pensar o novo governo, eles têm que pensar a geopolítica. A gente precisa ter uma escola só para isso. Aí ele vai lá e cria a CIPA, né? E aquilo foi um momento transformador. Ali foi quando eu tive o meu Eureka Moment, né? O momento em que eu falei, puxa, eu quero fazer algumas coisas diferentes do que eu tenho feito. Aí eu tomei muito risco e pedi demissão do Estadão no momento em que eu estava no auge da minha trajetória. Eu tinha uma coluna com o meu nome, a minha foto estampada, autonomia total para escrever o que eu quisesse, lançando um livro-reportagem com grande apoio de diferentes campos, né? E abrir mão de tudo isso para ir fazer mestrado acadêmico em administração pública e governo a partir dessa mudança em Colômbia, né? Que foi maravilhoso. Que foi maravilhoso. E aí eu te conheci. Foi. Eu fiz a decisão de fazer um mestrado e viver de bolsa de mestrado e ver como é que eu ia fazer num momento muito, muito difícil. E tomei essa decisão. E it paid off, né, como dizem os ingleses. Valeu a pena. Eu conheci você e o Bresser. Bresser eu tive a chance de ser aluno também. E a partir daquele momento, duas coisas aconteceram. A primeira foi que na disciplina tua e do Bresser, os dois davam aulas juntos, né? Era a mesma disciplina. Os dois eram os professores, sentavam na frente para você que está assistindo. Nós, alunos e alunas, ficávamos aqui e eram os dois comentando os temas. Era uma coisa incrível, incrível, incrível. Porque um complementava o outro, um esquecia de um autor, o outro lembrava. Então eles se complementavam, né? Aliás, é um modelo que todo mundo devia fazer. Ter sempre duplo de professores ajuda muito para quem está acompanhando. Tive com ele hoje, almoçando a reunião da revista. Da Rap? Ele tá bem, né? Tava bem. Falei que você viria aqui. Ele é teu fã também. Mais eu do que ele, imagina. E aí, o trabalho final dessa disciplina, eu escrevi um artigo. Era para escrever um artigo, todo mundo tinha que escrever um artigo. Eu escrevi um artigo, remeti a ele. E vocês foram corrigir, e o Bresser, na resposta, falou o seguinte: João, o artigo está bom demais. Sugiro, feitos alguns ajustes, que ele indicou quais seriam, que você remeta para a REP, Revista de Economia Política, a gente chama de REP, né? REP. Agora é só em inglês, né? Agora Brazilian Journal of Economy Policy, isso. Aí eu fiz os ajustes com a ajuda do Zé Márcio. Aí, antes de remeter, eu virei e falei assim: Zé, você me ajudou tanto nisso aqui? Vamos assinar junto? E a primeira resposta dele foi: não, o artigo é teu. Aí eu falei... Ali eu já adorava ele, né? Mas é a resposta certa, né? A resposta que mostra uma humildade intelectual de não...
E eu insisti muito, ele falou, não precisa. Mas como quem remete sou eu fui lá e botei o nome dele e enviei pra revista. Que ele, obviamente, ele viu, porque foi publicado. Então foi muito bom. No meu primeiro semestre, né, no primeiro ano do mestrado, na primeira disciplina, no trabalho final da disciplina, ser escolhido para publicar numa das principais revistas acadêmicas de economia do mundo, né? Mas você está esquecendo que no primeiro ou segundo semana de aula, acho que foi na segunda, você faz 2 intervenções, 2 perguntas, que na saída eu falo pro Bresser, o Bresser, você reparou aquele menino de olhos mais claros, assim, um cabelinho, esse cabelinho você já usava? Sempre descabelado. Não descabelado, um cabelo mais... Aí ele falou, não, pela fisionomia não, pelos olhos claros não, mas fez aquela pergunta, não me lembro agora a pergunta. Falei, muito bom ele, é interessante. Aí o Bresser começou a te observar. Foi. E você todas as aulas. Você, todas. Pum. Ou esclarecia para a classe um ponto, ou trazia algo novo, ou fazia uma sugestão. Falei, pô, esse moleque, eu preciso sequestrar esse moleque para mim. E você sequestrou mesmo. E sequestrou mesmo. Sequestrou mesmo. Aí ainda nesse primeiro semestre do primeiro ano, o Zé Márcio vira e fala assim, Joãozinho, ele sempre me chamou assim, Joãozinho, você vai fazer o que nesse sábado? Antes que eu fosse responder, eu não lembro o que eu ia fazer. Antes que eu fosse responder, você falou assim, vamos na casa do Bresser, tem um grupo de estudo, você vai gostar. Eu olhei e falei, meu Deus, mas ali ativou todos os gatilhos da minha síndrome de impostor. Eu fui, claro, e eu olhei aquela mesa estrelada ali. Enorme. Zé Márcio, o Bresser, entre tantas e tantas e tantas pessoas. Aliás, boa parte delas estão no livro do Zé Márcio, que eu tenho prazer de estar também. E ali eu olhei e falei, nossa. Vou cometer uma inconfidência. Hoje, não devia falar. Mas dado a água que eu bebi demais e me embriaguei. Hoje eu comprei a casa do Bresser. Não as 2. Comprei hoje. Hoje, isso aqui vai pro ar, não é certo? Hoje, 31 de março de 31 2025. de março, comprei a casa do Bresser. Só que ele fica lá, ele vai ficar lá. Aquela lá? A Araripina. Sim. Não o anexo, são 2 casas. Sim, mas aquela em que a gente faz as reuniões? E mesmo? hoje e ele vai... tem um termo, né, jurídico que eu esqueci agora. Usufruto enquanto ele viver. Sim, usufrutário em vida. Você vai viver 106 anos? Vai. Não tem pressa, tá? Hoje, tá dito aqui. Olha só, parabéns. Obrigado. Simbólica nessa casa. Que coisa boa. Não, pelo preço. Não teve overprice nem o preço de mercado. Né? Tem tanta história ali. Eu vou quebrar a narrativa biográfica para contar uma história. A única exigência é que eu comprei o busto em leilão, uma história longa, claro, e doei para ele uma história longa. Ele doou pro Nakano e depois... Bom, esse não vou contar. Aí depois devolveu... A história é ótima. Mas o busto vem a casa nua, mas com o busto do Roberto Cochrane Simmons. Exato, do Roberto feito Simmons, pelo escultor Vadik, que é um monstro. Mas, aliás, eu vim da Fiesp. Você falou Roberto Simmons, eu estava na Fiesp para vir para cá. Cofundador, né? Cofundador. Mas vou quebrar rapidinho a narrativa biográfica. A gente está nesse meu ano do mestrado. Vocês estão vendo que o menino não é mole. Até parece. Aí você vira para mim e fala assim, Joãozinho, Bresser tá ótimo. O Bresser tá ótimo hoje, 2025. Você imagina, sei lá, 10 anos atrás. Quando foi? Tava maravilhoso. Quando foi isso? Isso foi 2017, 8 anos. Aí você falou assim, Joãozinho, o Bresser tá ótimo e tal, mas o tempo é implacável. Ele tem tanta história, ele viveu tanto, a gente tem que dar um jeito de colher isso. Você falou assim. Aí eu falei assim, será que ele não escreve um livro de memórias? Aí o Zé falou assim, acho essa uma ótima ideia. Ele já sabia que o Bresser não ia topar escrever um livro de memória, mas ele não me falou isso. Por que você não sugere isso para ele? Eu falei, ótimo, vamos nessa. Eu já tinha ganhado liberdade suficiente. Falei, Bresser, o que você acha de escrever um livro de memória? Aí ele olhou,
Pra quê? Não, Aí ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Cada minuto que eu gasto escrevendo memória é um minuto a menos escrevendo coisa nova. O que passou, passou. Que é a força da natureza, né? Só que nessa interação ela foi tão rica, você estava do lado, que a gente olhou e falou assim, e se a gente te entrevistasse? Você não precisa escrever nada. Você senta e é entrevistado. Aí o Bresser, os olhos do Bresser, ele foi pro olho do Zé Márcio, foi pro meu, voltou pro do Zé Márcio, ele percebeu a seriedade da proposta, que não foi uma coisa assim, do nada, né? E falou assim, se vocês entrevistarem, eu topo. Eu lembro disso. Aí a gente começou a fazer entrevista na casa do Bresser. Que sem a sua seriedade, profissionalismo, você parece um britânico. E sem a coisa não sairia. Não, o vice-versa. Tanto é verdade que nós fizemos igualzinho, eu e ele, um com o Renato Giannini. Só que nós perdemos ele para a ministra Simone Tebet e para o Lula, e o livro não saiu. Agora ele sairá porque ele deu uma dura e vai sair. Mas só para corroborar que sem você não sairia o livro do Bresser. E sem você não sairia também. Sem aquela parceria. Sim, e são momentos que eu nunca vou esquecer. Nunca. Foi muito, muito bom. Mas eu vou contar 2 brevíssimas histórias que eu contei aqui no capítulo, então eu vou deixar um spoiler aí para você comprar o livro. Que tem uma arte do Zé Márcio aqui. Aliás, é assim, né? Que além de tudo ele é artista plástico. Aí o artigo que eu escrevo aqui, eu conto essas, mas eu conto muito brevemente, agora eu vou contar mais gostosamente. As táticas do Zé Márcio, que o Zé Márcio ele é o oposto, você vai dormir, ele tá acordando. Bom, as táticas do Zé Márcio pra gente fazer a entrevista com o Bresser era assim, é assim até hoje. Então tá bom, vocês vão estar na minha casa 9 em ponto no sábado, a gente vai ficar até o almoço, almoça, a gente era sempre convidado a almoçar, volta, e o Bresser deixava tudo assim, de forma bem... A gente volta 14h30 e vai até às 17h. E era assim, quase que todo sábado. Aí o Zé Márcio falava assim, Joãozinho, na sexta, véspera, Joãozinho, você passa na minha casa, nessa época você estava morando em Pinheiros, você passa na minha casa 8h35, no limite 8h39, 8h40 ainda dá pra gente não atrasar, mas não chega antes de 8h35. Cada minuto de sono a mais era precioso. Era precioso. Cada minuto. Dormia aqui hoje. Ele calculava os minutos. A outra história que é muito saborosa, que é a cara do Zé Márcio. A gente um dia, um desses sábados, a gente estava indo, conversando assim, um do lado do outro, conversando, indo até a casa do Bresser. Aí o Zé Márcio vira e fala assim, Joãozinho, hoje a gente podia, no almoço, comer numa churrascaria. O que você acha? Aí eu tô sempre com fome, eu já tava com fome 8h40 da manhã. Eu falei, acho uma ótima ideia. Tudo bem, tá? Aí a gente tá entrevistando o Bresser. Aí tá chegando perto da hora do almoço. O Bresser fala assim, bom, a última pergunta, aí depois a gente vai almoçar e tem um lugar que é ótimo, um japonês que a gente pode ir. Puta, quase que eu desmaio. Eu detesto ir em restaurante japonês. Adoro o povo japonês, adoro japonês e japonesa. Mas restaurante japonês, puta. Eu sei. Aí as suas táticas, subrepticiamente, para conseguir fazer o Bresser chegar no final, que era o esperado da churrascaria, né? Aí falava assim, o Zé, não, responde e tal. Essa churrascaria deve ter carne, né? Porque proteína é muito importante. Aí o Bresser olhava, mas peixe também tem proteína. Claro. Aí começava a responder, tava terminando a resposta. Falei assim, puxa, esses dias, Bresser, olha, tem umas carnes que eu tava pensando esses dias. Fraldinha argentina. Aí ele começava, picanha uruguaia, sei lá, tá? Mas ele fazia de um jeito que o Bresser olhava e falava assim, nossa, eu acho que eu tô mais pra uma churrascaria. O que você acha? Aí o Zé Márcio virava assim, não sei se eu tô muito pra churrascaria, o Joãozinho decide. Eu induzia ele. Induzia pra fazer de um jeito. Incrível. Ai. Mas enfim, então fecha parênteses. Dá pra ficar contando história o tempo inteiro, mas fecha parênteses. Aí eu concluo o mestrado, né, em administração pública e governo. E na trajetória do mestrado eu sou surpreendido por um convite. Um amigo meu, Bernardo Yuniski, também da FGV, né, e também já tinha sido professor da FGV. Repete o nome dele porque não deu para ouvir aqui. Bernardo Yuniski. Yuniski. Ele estava saindo de uma consultoria americana,
inglês americano, com sede em Nova York e Londres, a Medley Global Advisors. E ele diz o seguinte: João, você é o cara para ficar no meu lugar. Aí eu falei, mas Bernardo, eu tô aqui ocupado com as minhas, enfim, né, com as minhas tertúlias acadêmicas e tal. Ele fala assim, João, você é jornalista. Eu já não estava praticando, mas eu tinha acabado de parar de praticar, então ainda estava muito quente. Você é jornalista. Você já está adquirindo formação formal em economia. O que você vai fazer aqui, eu sei bem, porque é o meu trabalho. Eu acho que você vai fazer um bom trabalho. E tentar não custa nada. Você não vai ser o único, vai ser um processo seletivo. Eu queria que você autorizasse que seu nome fosse um desses. Eu olhei e falei, bom, tudo bem, vamos tentar. E eu fui selecionado, fui escolhido para ser o substituto dele como diretor de Brasil na Medley Global Advisors. E eu tive uma chefe extraordinária. A nossa vida é, né, como diria Ortega y Gasset, nós e nossas circunstâncias, né? E as minhas circunstâncias foram muito preciosas nisso. Eu tive muita sorte de cruzar com pessoas como você, como o Bresser, Pércio Arida e a Luísa Palacios. A Luísa Palacios, uma venezuelana, professora da Universidade de Colômbia, mas no entanto eu não conheci ela lá em Colômbia. Fui conhecer quando minha chefe, eu era o diretor de Brasil, ela era diretora de América Latina na Medley. E aí fui trabalhar na Medley. Que idade hoje, mais ou menos, a Luísa? Mais ou menos. A Luísa deve estar com Palácio. 49. Ah, menina. E aí a gente foi fazer consultoria de risco político para o mercado financeiro. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Quanto tempo você ficou na Eu Medley? fiquei 6 anos. 6 na Medley? 6, João? Puta, como o tempo voa. 6 anos. E aquilo foi muito transformador, porque eu nunca tinha feito aquilo antes. Eu não sabia se eu ia gostar ou não. Eu não sabia se iam gostar. Eu podia gostar. São 3 coisas aí. Primeiro, se eu gosto. Segundo, se gostam de mim. E a terceira é se isso vale por muito tempo. E foi muito bom. Foi algo que eu me vi fazendo com deleite, né? Ainda que muito penoso, porque eu não abandonei o plano acadêmico. Eu fiz o mestrado, eu terminei o mestrado, eu já entrei no doutorado, indicado por você. Eu me lembro que eu falava para você, João, faz agora. Exato. Faz agora, porque depois você não vai ter condições. Você sempre falou isso. E eu faz fiz por agora, sua causa. Faz agora. Depois você não vai ter condições e você não teria condições mais. Eu não teria condições. Daqui para frente você não teria condições. Não teria a menor possibilidade. Eu quase desisti. E eu falava isso pro Gabriel e o Gabriel não escutou. Não fez o doutorado, quando ele vai fazer o doutorado? Não faz mais. Se você não faz direto, mas olha, você lembra, eu oscilei muito. Eu ia falar vacilei, mas não vacilei, né? Eu oscilei muito. Eu ficava assim, mas acabei de acabar o mestrado. Aí você, por isso que tem que começar o doutorado agora. Eu sei, porque eu sei como é que foi difícil. Eu fui fazer usinas de açúcar e álcool. Eu sei como foi difícil retornar. Eu ainda consegui. Mas se eu esperasse mais 6 meses, um ano, já não. Já era. Tudo é o tempo certo na vida, né? Agora, desculpa te interromper. Imagina. Uma coisa que me impactou além da tua inteligência é você, assim, informalmente, fora de aula e tal, você analisando, por exemplo, os presidentes, né? Você fez uma análise do Jânio fantástica. De 30 anos. Você fez uma análise em outras ocasiões do Juscelino. Você fez a análise, assim, informalmente, dos presidentes militares, do Sarney, que, aliás, ali eu percebi que você admirava o Sarney. Admiro muito. Não só o político, mas principalmente o escritor. José Sarney. Ele é um dos melhores escritores do romance brasileiro. Pouco lido por conta da política. A dimensão literária. Eu lembro que eu falei, eu resgatei uma crítica. Também gosto do Sarney, pessoalmente, mas eu não tenho o conhecimento da obra literária dele que você tem. E aí eu lembro que eu resgatei na hora a crítica que é pesada do Milor. Sim. E você desmontou o Milor e a mim. Eu não sou capaz de reproduzir agora, mas não é o caso. Mas você, então, e você analisou o Sarney e essa tua capacidade de analisar de forma holística um governante, você acabou usando por bem ou por mal, analisando a Dilma, né? Sim. Puxa, aí eu queria que você falasse, boa sacada. que você falasse, porque
Não, o Lula não precisa analisar, que está analisado ad nauseam, né? Mas se você falasse os grandes acertos da Dilma e os grandes erros, né? Se você pudesse fazer em 5 minutos aqui. Claro. Perdão, Lúcio. Foi um governo, assim, a gente tem que sempre lembrar das circunstâncias, né? Nada opera no vácuo e a gente tem que evitar o que os historiadores chamam, que o Zé Márcio também é historiador, chamam de presentismo. Luizinho, você não consegue água para nós, querido? Perdoa. Aqui, perdão. Desculpa, Luizinho. Evitar aquilo que os historiadores chamam de presentismo, que é analisar a história aos olhos do presente. As opções e as decisões de grandes homens e mulheres públicos, seja Napoleão em 1804 na França, obrigado, seja a presidente Rousseff no Brasil de 2012, seja quem for, onde quer que esteja, essa pessoa tomou decisões certas e erradas, adequadas ou inadequadas, à luz do que ela sabia naquele momento, né? Então, engenheiro de obra pronta, que a gente tem muito, especialmente no Brasil, não apenas, mas é algo que a gente tem que se afastar. Por que eu invoco isso? Porque ela foi eleita em 2010 numa eleição que hoje dá muita saudade. Muita saudade. O Brasil em 2010 tinha 4 opções presidenciais. Em primeiro lugar ficou ela, tanto que foi eleita, Dilma Rousseff, do PT. Em segundo lugar ficou José Serra, do PSDB. Em terceiro lugar, Marina Silva, à época no PV. E em quarto lugar, Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Os 4 primeiros colocados das eleições presidenciais de 2010, apenas 15 anos atrás, eram pessoas que vinham do mesmo campo, no mesmo fio da história, as lutas pela democracia no Brasil contra a ditadura militar, concordavam sobre um papel inclusivo e fraterno do Estado, alguns um pouco mais à esquerda, outros um pouco mais à direita, mas concordavam sobre definição transparente de política pública, e todos eles estavam cercados, em maior ou menor grau, de grandes personalidades políticas e públicas do Brasil. Ela foi eleita nesse contexto. Um Brasil que estava muito pouco polarizado. Comparado agora, nada. Eles concordavam mais do que discordavam. Ela é eleita com 57% dos votos válidos. Isso é digno de nota. Conforme o Brasil foi se polarizando, essa diferença foi caindo. Ela foi eleita com 57%. Ela assume em 2011 e imediatamente os índices de popularidade dela aumentam. E vão aumentando durante 2011, 2012, até ter uma queda em 2013 ali por conta das manifestações de junho. E o governo dela, eu acho que a gente pode... até hoje não é analisada, mas não dá damos pra conta, entender não dá para entender. 2013. Não dá pra entender aquilo. E o governo dela tem que necessariamente ser dividido em 2 partes, como são os governos da pandemia, por exemplo. É um evento exógeno ao governo tão impactante que muda completamente a referência do que veio antes, né? E o caso dela foi isso. Foi um governo de janeiro de 2011 a maio de 2013 e outro de junho de 2013 até o final, né? Fica mais conflagrado, fica mais conflitivo, o Brasil fica mais polarizado, fica tudo mais difícil, fica tudo parecido com o que a gente está vivendo até hoje, né? Começa ali. Então esse é um primeiro ponto, as circunstâncias em que ela operou, circunstâncias em que ela tomou decisões, né? Do ponto de vista de política, ela teve muitas dificuldades. Ela pegou a maior base aliada da Terceira República Brasileira. Mas aí você fala, como é que isso é uma dificuldade? É o contrário. Verdade, é o contrário. Deveria ser muito mais fácil. Mas tinha muita dificuldade de dialogar com o Congresso Nacional, né? Isso verificável na época. Isso era criticado na época, inclusive por integrantes do Partido dos Trabalhadores, né? E aí aquela base aliada que era magnífica foi se erodindo, e é no governo Dilma Rousseff, 10 anos atrás, em 2015, que começa o assenhoramento por parte do Congresso Nacional de nacos cada vez maiores do orçamento público. Começam com as emendas impositivas, como o próprio nome já diz, é impositivo, independente do presidente tem que pagar,
Isso começa em 2015, governo Dilma Rousseff, e de lá para cá, especialmente no governo Jair Bolsonaro, que foi deletério em todos os sintomas, todas as áreas da política brasileira. Não à toa o Pércio Arida, né, um dos maiores economistas do Brasil, escreveu em 2021 na Folha de São Paulo que aquele governo Bolsonaro era o pior governo do mundo. Fecha aspas. Tudo é verificável, tudo é googável. Você está assistindo, tem dúvida de tudo? Joga no Google. Onde saiu o artigo Na dele? Folha de São Paulo. Um artigo magistral, como são as obras do Pércio. E o título do artigo é? O título eu não lembro, mas ele encerra dizendo: por essas razões aqui desnudadas, estamos diante aqui no Brasil do pior governo do mundo. Aspas do Pércio Arida, né? Estou mencionando ele. Durante o governo Bolsonaro, o assenhoramento do Congresso sobre o orçamento público ficou muito maior, porque ele abdicou de governar, ele entregou aquilo para o Congresso Nacional. Mas aquilo começa em 2015, começa no governo Dilma Rousseff. Então, esse fio da história que a gente está vivendo é marcante pela gestão dela. Né? E depois ela cometeu um grande erro, você me corrige se tiver, e o PT também, né? Porque havia um acordão, o Lula sempre tocava, a presidência da Câmara era sempre um negócio negociado com o PT e com o presidente. Uhum. E ela resolveu, não foi ideia dela, mas ela cacifou, lançaram a candidatura do médico do PT, que eu esqueci o nome agora, contra o Eduardo Cunha. E aí o Eduardo Cunha falou, esqueci o nome do médico. O Arlindo Chinaglia, não era? O Chinaglia. O Chinaglia. E aí o cara falou, tá bom. E ele ganha, o Cunha, né? Porque o Cunha foi fundamental para terminar o governo da Dilma, não é isso? Sim, porque o Congresso Nacional tem uma coisa que é idiosincrática, tem várias coisas, né? Mas uma delas é que o presidente da Câmara dos Deputados tem um poder isolado de abrir ou arquivar um processo de impeachment. Não é o plenário da Câmara, tampouco o plenário do Congresso Nacional, englobando também o Senado. É a pessoa física do presidente, quem quer que seja este corpo, é o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele senta em cima, não sai. Não sai. Se ele abre, está aberto um processo de impeachment no Brasil. Então, é um poder monumental que a gente já viu ser usado no Brasil 3 vezes, né? Getúlio, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Mas voltando, você tocou em vários pontos, quando você mencionou o Jânio Quadros, né? Foi um artigo que eu escrevi para a Folha, junto com o Cláudio Couto, também nosso amigo da FGV, sobre a síndrome dos 30 anos. De 30 em 30 anos... Qual o slogan do Cláudio Couto? O slogan e do canal dele? Fora da política não há salvação. Vamos mandar um abraço aqui pro Cláudio Couto. Salve, Cláudio. Saudações alvinegras. Que de 30 em 30 anos, o Brasil cometia a mesma decisão extraordinariamente equivocada. Elegia um presidente... foi o caso em Jânio Quadros em 60, Fernando Collor em dezembro de 89, então quase 30 anos depois. E Jair Bolsonaro em 2018, quase 30 anos depois. Presidentes que vinham sem filiação partidária. Jânio Quadros abre em 1960 sem filiação partidária. Fernando Collor abre em 89 sem filiação partidária. Jair Bolsonaro abre em 2018 sem filiação partidária. Aí aluga um partido. O Jânio alugou o Collor alugou o PRN. O Jair Bolsonaro alugou o então PSL, aluga só para disputar, faz uma campanha dizendo que toda a classe política, à direita, à esquerda e ao centro, é igual. Corrupta. São todos corruptos, menos um, ele no caso, e que ele sozinho vai varrer a corrupção e aí imediatamente todos os problemas nacionais serão... Falando em varre vassourinha, Jânio Quadros. Era o Bottom aqui. O bottom dele, isso. O outro é caçar Marajá. E o Bolsonaro, vamos mudar tudo isso daí. Isso. Então, aí as pessoas confiam nisso. A gente teve candidatos excelentes. Em 60, o Marechal Lott. Em 89, a gente teve Ulisses Guimarães pelo MDB, Lula pelo PT, Leonel Brizola pelo PDT, Mário Covas pelo PSDB, Guilherme Afife Domingos pelo PFL. Que é um nome, a seu modo, interessante para a direita. Aureliano Chaves. A gente teve grandes candidatos em 1989. A gente escolheu o pior, disparado.
E em 2018 a mesma coisa. A gente teve Fernando Haddad pelo PT, Marina Silva pelo PSB, Henrique Meirelles pelo MDB. A gente teve Ciro Gomes pelo PDT. Não faltavam candidatos, João Amoedo pelo Novo. E a gente escolheu disparado o pior. Quando você for ler o livro, no artigo do Delfim, o Delfim resgata algo que... A ideia foi minha e dele ao mesmo tempo. Ah, foi tua. Eu sei qual que é. A ideia foi E tua. aí falou, Rego, você traz os meninos aqui? Eu falei, bom, posso trazer aqui? Porque aí ajuda, né? Sendo no escritório dele, no Pacaembu. Claro. E aí, liguei para os dois toparam, né? Você estava na reunião? Tava. Você estava na reunião? Tava, você me puxou pra Eu reunião. fui para ir na reunião. E aí eu falei, bom, eu quero também alguém da imprensa. Aí ligo para o Mário Sérgio Conte. Uhum. E eu Que faz uma matéria na Folha muito bem para feita. registrar, porque senão tu vai dizer... Senão não aconteceu. E aí o Mário Sérgio, mas eu posso ir? Eu falei, ô Mário, a laje é emprestada, mas a feijoada é minha. Pode vir. E aí ele foi. Mas eu estou contando isso para dizer o seguinte: se os dois tivessem se acertado, um na cabeça, outro de vice, o resultado de 2018 teria sido completamente diferente. Você acompanhou essa conversa. E a outra coisa que você mencionou também generosamente, Zé, foi a questão do ex-presidente Sarney, né? O presidente Sarney, ele é um escritor, ele é um dos maiores romancistas brasileiros, mas ele é muito pouco lido por conta da política, né? O Milor atacou ele muito. Paulo Franz. Atacar sem ler, aí é política. E tá tudo bem, ele tá na arena política, ele tá disposto e disponível a esse tipo de ataque, tá tudo bem. Mas as obras literárias, elas independem de quem as produz. Elas independem, isso a gente aprende lendo Roberto Schwartz, elas independem inclusive das circunstâncias... Ela independe, repete essa frase que eu... As obras literárias, elas existem por si só. Elas são um acontecimento. Sim. Elas independem de quem as produz. Sim, claro. E elas independem, inclusive, das circunstâncias. Elas existem. Então, você saber que o Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme do Glauber Rocha, filmado em 63 em Monte Santo, na Bahia, que está fazendo aniversário agora, a exibição foi 13 de março, mesmo dia da Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e que ganhou Cannes em 64. Você saber tudo isso não importa nada. Importa que existe Deus e o Diabo na Terra do Sol, um dos maiores filmes da história do cinema mundial. Isso é o que importa. Que o Otton Bastos é o Corisco, né, que você tem o Geraldo Del Rey, que você tem o Ioná Magalhães, isso tudo, claro, é o que faz a obra. Mas a obra existe, independente de Glauber Rocha, do contexto. Claro que ela é fruto do contexto, mas a obra existe. E a obra literária do escritor José Sarney, ela existe e ela merece ser lida. Eu li todos os livros dele. Norte das Águas. Você teve com ele, inclusive? Tive com ele, entrevistando ele. Mais de uma vez. Algumas vezes. E eu fiz uma entrevista de 2 horas na casa dele só sobre literatura. Dele e dos outros, né? Sabe que ele Depois você manda esse episódio aqui pra ele, tá? Vou mandar. Esse episódio do podcast. Aliás, ele faz agora em abril, dia 24, ele faz 95 anos. 95 Fenômeno, anos. né? Fenômeno. E o presidente Sarney sabe que ele tem a cópia original, a edição original de um livro do Castro Alves, né? E ele tem uma coisa, né? Eu tive com ele mais próximo. Eu fui assessor Aspone do Bresser, que né? Aspone, o quê? E o Bresser era ministro do Sarney. Sim. E o meu apartamento na Asa Sul era do lado do Jorge Murad. Casado com Rosana Sarney. Casado, depois separou, depois voltou a casar, né? Isso. E eu tive 3 vezes, não assessorava o Sarney. E eu fiquei encantado com a educação e com a coisa. E depois ele, na posse do Julio Maria Sanguinetti, presidente do Uruguai, Transmissão del Mando, 1 de março de 85. Aí ele foi, né? E lá em Montevidéu bati longos papos, uma grande figura, né? Agora Sarney prestes a virar presidente. O Sarney. Porque a posse era 15 de março. A posse era 15 de março. Ele era vice-presidente eleito pelo colégio eleitoral, mas ainda não tinha assumido.
É verdade. Nem ele nem o Tancredo. O Tancredo não tinha nem adoecido ainda. É verdade. Ele é a transmissão dele, mano, 1 de março de 85, mas ele já estava na. Não, ele já era, porque ele foi recebido como, eu lembro. Sim, porque. O Aue, ele já era prestes a assumir. É. Já não tinha assumido? Não. A posse era 15 de março. Não, já entendi. Ele era vice, porque o Tancredo morre em 21 de abril de 85. Isso, mas ele adoece em 14 de março. Ah, tá. Ele adoece na noite do 14 de março, ele vai pro hospital de base em Brasília. Então tá. E aí ele não toma posse no dia seguinte. Tá, mas o Sarney então estava na transmissão del mando. Como representante como vice-presidente. Mas, Zé, não, só comentando muito generosamente os seus... Na realidade, comentando não, eu tô comentando os seus comentários generosos, né? Mas seguindo adiante na nossa travessia... Não, eu fiquei impressionado porque, tudo bem, você saber que o Jânio, tal, o Ano, tal. Não, você fazia comentários com requintes de detalhe. Eu falei, pô, esse menino é um fenômeno. Entendeu? De análise política da economia, dos governos. Eu falei, puta... Eu finjo bem. Eu tenho boa memória. Falou, você pode... eu não sei se você vai lembrar. Eu falei, menino, você pode, quiçá... Você pode um dia até ser presidente da República. Lembra que eu falei isso para você? Lembro. Ai, Zé. Aliás, eu não falei uma vez só. Eu lembro de ter falado 2. Mas vamos lá. Bom, aí eu tô fazendo mestrado, terminei o mestrado, tô fazendo doutorado. Tudo na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração. Que ainda é uma grande escola, né? É a melhor, né? É a melhor. Ainda. É a melhor. E você sabe o segredo dela, né? Você Conta. sabe o segredo? Vou saber agora. O segredo dela é o seguinte: é que o corpo discente sempre foi melhor do que o corpo docente, que é bom. Que é bom. Ótimo. Que é bom. O discente puxa. Então eu estou falando isso não para demérito da PUC. Não. Mas a mesma disciplina. Eu me preparava para a PUC, a mesma disciplina, e preparava para a GV. Ao fim e ao cabo da dimensão temporal da aula, o resultado era... Você entendeu? Entendi. Então, o corpo discente da GV é que explica esse sucesso. Até hoje, a melhor escola de administração da América Latina. Ela é mesmo. Até hoje. E fazer o doutorado há 70 lá... anos, eu estou falando da EASP, né? Fora as outras escolas. Há 70 anos isso, né? Isso. Assim como eu, estamos comemorando 70 anos a EASP. A EASP é a minha idade. Ela é uma menina. E eu namorei essa menina alguns anos. Né? Você conhece um pouquinho, né? Temos a mesma idade. Você conhece um pouquinho. Bom, aí eu estou fazendo doutorado na FGV e recebo o convite de ser professor na graduação da FGV, aceito. E já como mestre, mas doutorando, viro professor. E aí, em 2022, é um ano que eu tomo 2 decisões importantes, né? A vida tem dessas. No final de 21 para 22, eu já tinha acabado de concluir a organização de um livro junto com o Felipe Salto e a Laura Carpusca, chamado Reconstrução. Felipe Salto, outro menino de ouro. A Laura eu praticamente conheço. Laura é incrível. Incrível. Mas o Felipe Salto, outro menino de ouro. Também ex-aluno nosso, né? Também. Os dois são melhores do que eu. Como só ia acontecer, né? E a gente mal sabia que o livro Reconstrução, que aliás você está citado nos meus agradecimentos, viraria lema do governo. União e Reconstrução. Bom, a gente está terminando de organizar o Reconstrução, que sairia no comecinho de 2022, e eu decido deixar a Medley e focar na divulgação do Reconstrução, viver aquele momento histórico. Eu estava desesperado com a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito. Eu estava desesperado, considerando deixar o Brasil. E aí eu decido que eu precisava me dedicar fundamentalmente à divulgação do Reconstrução, fazer disso uma espécie de movimento político e me concentrar na FGV, dar aula na GV, né? E, claro, naturalmente, fazer a minha tese de doutorado, investigar, fazer a revisão de literatura. Eu tomo essa decisão. Isso foi muito importante, abdicar de um trabalho que eu gostava muito e que tinha uma remuneração importante. E a segunda decisão
é que no curso desses eventos, no começo de 2022, eu sou procurado pela Helena Landau, também grande amiga e botafoguense, me liga e me convida para ser o braço direito dela no programa econômico da Simone Tebet, que era uma das pré-candidatas à presidência da República do Centro Democrático. Naquela ocasião, a gente tinha 9 pré-candidatos do mesmo centro, de João Dória e Eduardo Leite, passando até por Luciano Huck, que estava cotado e não estava desmentindo, General Santos Cruz, Mandetta... Fala os nomes. General Santos Cruz, Mandetta... Mandetta, Luciano Huck, Eduardo Leite, João Dória, João Amoedo, Simone Tebet, faltam 2. Alckmin tinha acabado de selar aliança com o presidente Lula. Tá. Tinha acabado de selar aliança. Soraya. A Soraya. Pode ser. Boa memória, Luiz. E, bom, eram 9. E eu imediatamente gosto da ideia. Conheci a Simone em fevereiro de 2022 para fazer uma conversa com o Bernard Api sobre reforma tributária. Você sabe que uma curiosidade, é só uma nota de pé de página, que fica em homenagem a ela e ao pai dela. Quando nós inauguramos a nossa usina em Rio Brilhante, que agora chama Nova Alvorada do Sul, porque se emancipou, né? Aliás, até em função da usina. Eu conheci depois as 2 cidades. Mas era município do Rio Brilhante, era no entroncamento. E foi na inauguração, nós convidamos Rambis Tebet, o pai dela, e ela estava presente. E o santo bateu. Zé, eu gostei muito. Eu já acompanhava ela politicamente. Não, eu amei vendo o desempenho dela. Na CPI da pandemia. Ela foi extraordinária. Ela foi extraordinária. Inteligente, educada, corajosa. Extraordinária. Né? Eu falei, essa menina vai... Então, e a gente tinha invocado uma frase dela para botar na contracapa do Reconstrução. Isso eu ainda não conhecia ela pessoalmente. Eu, Felipe e a Laura, né? Aí conheci e gostei muito. Então eu já gostava da persona política e passei a gostar da persona em si, né? E deu certo. Ela também, a gente estabeleceu uma boa relação ali em temas econômicos, depois políticos e você está fazendo um pós-doutoramento de Brasil, né, João? Nossa, aí a vida virou totalmente, Zé, porque... O que você está conhecendo de Brasil, da América Latina, hein? Aí... Acho que são 2 doutorados de Brasil, não é isso, João? Nossa senhora, é uma coisa impressionante. A Simone faz um movimento decisivo, né, de apoio ao presidente Lula e ao Geraldo Alckmin, que juntos não conseguiram vencer no primeiro turno, mesmo já tendo... E sem a Simone e sem o Alckmin, ele teria perdido, porque é diferente, não é isso? Foi uma frente ampla, né? Porque... A gente não conseguiria de outra forma. E aquela frente ampla foi o que galvanizou a sociedade e nós vencemos, né? Então a sociedade brasileira venceu o horror. Venceu e afastou o Bolsonaro da presidência. E a gente não sabia... Mal sabíamos nós o que ele estava... Né? É uma coisa não precisa nem tocar. Né? É uma coisa inacreditável. Bom, aí ela selecionada pelo presidente Lula para ser ministro do Planejamento e Orçamento no dia 29 de dezembro de 2022, junto com a Marina Silva, ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Valdez Góes, ministro da Integração Regional. No dia seguinte, 30 de dezembro de 2022, eu estou no Hobby Hamburger, perto da PUC, inclusive em Perdizes, com o Teodoro, meu filho. Teodoro tá com que idade agora? Hoje ele vai fazer 7. Hoje? Não, hoje e agora que eu quero dizer, daqui a pouco, né? Ele é de 6 de junho, a gente tá gravando aqui 31 de março. Então tá prestes a fazer 7. E eu tô comendo x-salada com o Teodoro, eu comendo x-salada, ele tava tomando um milkshake de chocolate. Férias escolares, e eu também de férias da FGV. Ela me liga e me convida para ser assessor especial no gabinete dela, como ministra. E eu aceito de bate-pronto. E aí eu mudo. 48 horas depois eu estou em Brasília, capital, de volta a Brasília. As voltas que a vida dá, né?
para ser assessor especial no gabinete dela, na reconstrução do Ministério do Planejamento, que tinha sido extinto pelo governo Bolsonaro. E aí assumo como assessor especial de imediato, 2 de janeiro de 2023. Trabalho por 8 meses nessa função, percorro o Brasil inteiro para fazer o PPA participativo junto com a ministra Simone e o timaço do Ministério do Planejamento. Leani Lemos, secretária nacional do Planejamento. É uma coisa impressionante, assim. Sérgio Firpo, secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. O Firpo eu conheço. Totó Parente, secretário de Articulação Institucional, meu antecessor no cargo. Enfim, um timaço. E aí, no mês 8 do mês 1 ainda, do ano 1, desculpe, em agosto de 2023, o Totó, por questões pessoais de família e tal, precisa se ausentar, precisa deixar o cargo. E eu sou escolhido para sucedê-lo. Então eu viro, ainda no começo do governo, no mês 9, setembro de 2023, a Simone me faz secretário nacional de articulação institucional no Ministério do Planejamento. E me concede, como concede a todos os meus colegas secretários nacionais, autonomia total para formação de equipe, para pautas e tal. E aí, desde desde setembro de 2023, eu sou secretário nacional de articulação institucional no Ministério do Planejamento e Orçamento. Tenho a honra, um prazer imenso de liderar um timaço. Tenho um grande braço direito, Marcelo Moreira, que é meu secretário adjunto, a Laís Barros, chefe de gabinete, 4 subsecretários extraordinários. Um toca a Agenda de Integração Sul-Americana, que agora aparece muito como uma das prioridades do Ministério, segundo a própria Simone, né? Rotas de Integração Sul-Americana, um programa nosso, original, invenção nossa. A gente tem uma área de articulação federativa para o relacionamento com municípios e governadores, mais com municípios que têm mais carências, né? A gente tem o braço de assessoria parlamentar do Ministério junto ao Congresso Nacional e o braço de participação social e diversidade, né? Todo esse relacionamento, feito pelo Anderson Quack, cofundador da CUFA, Central Única de Favelas, todo o relacionamento nosso com movimentos sociais, movimento sindical no Brasil todo, tá conosco. Então a gente é um trabalho multifacetado, uma equipe diversa, de diferentes trajetórias, né? Diferentes homens e mulheres de diferentes áreas e diferentes territórios brasileiros que estão lá no Bloco K todo santo dia no Ministério do Planejamento e Orçamento, tocando as nossas agendas, que vai desde o Cine Bloco K, que eu queria te contar, que você vai adorar isso. Cine Bloco K. Cinema. Sabe o que é isso? O Ministério do Planejamento e Orçamento, ele existe desde 61 com o Celso Furtado. Isso você sabe. O que você com certeza não sabe, Zé, porque eu não sabia, ninguém sabia. O bloco onde a gente trabalha na esplanada dos ministérios é o Bloco K, né? Ele foi levantado em 1977. É mesmo? Não sabia. Então, até 1977, o Ministério do Planejamento funcionava em outro lugar. Passou a funcionar nesse Bloco K e desde então funciona lá. Beleza. O ministro era o João Paulo Reis Veloso. O governo Geisel. 77 é o mesmo ano do pacote de abril de 77, né? Fechamento de instituições e tal. Bom, ditadura militar. E o Ministério, logo no começo, ali, fins de 77, começo de 78, o ministro manda construir no subsolo do Ministério, onde fica a garagem, um cinema. Porque ele é um cinéfilo. Ele manda construir um cinema. Ele é um cinéfilo. E aí tinha um cinema no Ministério do Planejamento. Só que ele era quase que um cinema particular do ministro. Não tem registro nem em jornais, nem formal de quais filmes eram exibidos, mas tem registro primário. Eu cito um aqui, o Carlos Mussi, que é amigo meu, que foi diretor do Brasil da CEPAL. Depois vale a gente conversar sobre a CEPAL se você quiser, Zé. Ele assistiu filmes ali junto com o Reis Veloso. Salvo erro, o livro do... Luizinho, se você puder pesquisar João Paulo dos Reis Veloso, os livros dele, João Paulo dos Reis Veloso, O Último Trem para Paris, tem um livro dele, O Último Trem para Paris, que ele pega de um título de filme. Ele era cinéfilo. Aliás, o Gabrielzinho, naquela homenagem a mim,
ele cita uma ida ao Rio, que o carro funde o motor e nós vamos na Banguela até a fábrica da Compacto. Ah, essa história, Tá. sim. Fomos para entrevistar o João Paulo Reis Veloso. que nos dá. Aí eu falo, Gabrielzinho, e foi uma boa entrevista. Ele falou, foi uma excelente entrevista. Grande figura, o João Paulo. Fazia o Fórum Nacional, lembra? Fórum Nacional. Hã? Último trem para Paris. Que é um título de um filme. De um filme, isso. Eu tava com o filme na cabeça. Ele é um cinéfilo. Ele é um cinéfilo. O João Paulo. Eu não sabia que tinha um cinema. Então, ninguém sabia. Então, eu sabia que você não sabia. Porque ninguém sabia. Eu não sabia, não sabia. Aí, ele quando entra o Delfim... João Paulo dos Reis Veloso. Quando entra o Delfim... Hã? Último trem para... né? Que ano que é o... 86. Aliás, é um livro que se lê com proveito. Vale anotar, fica a dica. Fica a dica aqui. Fica a dica. Puta, como é que eu vou lembrar o último trem para Paris? Você vê que a gente vai se complementando. Eu não sabia. Aí entra o Delfim, ele vira ministro do Planejamento em final de 79, já governo Figueiredo. E ali aí deixa de ser cinema e aí transforma-se num auditório. E esse é o auditório que a gente conhece, onde são as coletivas do Ministério, auditório. Só que a sala tem um formato de cinema, Zé. Depois que você sabe que foi um cinema, você só vê um cinema ali. É um formato de cinema, as poltronas são de cinema. É todo feito para ser cinema. Só que com os seus olhos viciados de que isso é um auditório, há 40 anos é um auditório, você não pensa que é um cinema. Chama-se Auditório Celso Furtado. Tem o melhor nome possível, claro. Aí a gente descobre que foi um cinema. E a gente decide fazer o que ele nasceu para ser feito. Ele nasceu para ser cinema. Usa-se como auditório, isso está preservado. A gente ainda concede coletivas à imprensa, à sociedade lá, mas ele nasceu para ser cinema. Então a gente faz o Cine Bloco K todo mês no Ministério do Planejamento. Tem uma sessão de 2 horas que é no horário de almoço, porque se for no horário de trabalho ninguém consegue ir. Então é da meio-dia às 14 horas, ou um longa, ou alguns curtas-metragens com uma temática de ordem social. Então, em março foi o mês do Dia Internacional da Mulher. A gente exibiu 3 curtas de temática da mulher, né? E você entra no Cine Bloco K, você entra no Ministério do Planejamento e Orçamento. Se você estiver em Brasília no dia do Cine Bloco K, basta um RG. Entra na portaria, põe o RG, você entra e assiste, é de graça, aberto à sociedade, como não era o cinema original do Ministério do Planejamento e Orçamento. Então a gente tem entregas na SEAI, como a gente chama a Secretaria de Articulação Institucional, que vão desde o Cine Bloco K até as rotas de integração você sul-americana. Você está me dando uma ideia aqui? Posso gastar 40 segundos? Mais que isso. Que é o seguinte, a PUC tem o TUCA, né? Teatro da Universidade Católica. Você está dizendo maravilhosamente bem que vocês estão aproveitando o auditório lá. Isso. Nós aqui, depois eu vou levar para o Brito e para o Thales Andreazzi e também para o Carlos Ivan. Esse nosso auditório aqui está sendo subutilizado, viu? A gente precisava... o da 9 de julho. O da 9 de julho está sendo... usa de vez em quando. Nós temos que... não digo para gerar receita, mas até para gerar receita. Mas para exibir filmes e até peças de teatro. Sim, claro. Você não acha? Lógico, ele é super bem localizado. A marca da FGV é reconhecida no mundo todo. Você que suscitou isso daqui com a... Começa de graça para as pessoas conhecerem. Depois pode você não acha? Monetizar. Fica o registro aqui, nós vamos mandar aqui. Mas, agora, Joãozinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você puder responder, você responde. Se não puder, você é vice-ministro do Planejamento, então você não tem essa liberdade. Mas eu quero que ele... Eu não sou petista, né? Mas sou simpatizante do caminho, né? Hoje eu sou petista, praticamente. Mas não sou filiado, quero dizer. Eu venho de um partido que se acabou, né? E quero que o Lula viva 105 anos. Mas se porventura o Lula não puder ou não quiser ser candidato
Eu não vou nem falar em 2026. Eu estou falando. E aí? Que nomes teremos? Vou falar 2030 para não te constranger, porque você é um homem de governo, fica difícil você falar. O que nós temos? O que é necessário fazer para termos, por exemplo, a opção Simone Tebet, que eu enxergo com muita simpatia para 2030? Zé, eu acho que é importante... Você entendeu o teor da minha pergunta? Esse marco de 2030 eu acho que é muito importante. O presidente Lula está com saúde, ele está bem... 2026 ele tem o direito constitucional de perseguir a não, reeleição 2026 dele. É dele. E se essa for a decisão dele, que só cabe a ele, é dele. A gente tem que trabalhar muito para que isso ocorra, né? Em 2030, eu acho que o que a gente precisa ter é o ambiente democrático preservado e a gente precisa ter grandes mínimos denominadores comuns para gerar boas candidaturas tanto no campo da esquerda, quanto no campo da direita, quanto no campo do centro, né? E eu não sei se a gente tem essas condições hoje. A gente tem pessoas que foram contrárias e foram dormir com raiva numa das melhores noites que o Brasil já teve nos últimos anos, que foi a noite do Oscar. O Brasil, pela primeira vez, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro entre todos os filmes feitos no planeta Terra no ano de 2024. O filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, foi escolhido o melhor. Isso nunca tinha acontecido. Foi um momento de êxtase. Mas você teve muita gente, a minoria da população, mas ainda assim, a gente está falando de milhões de pessoas, que ficaram frustradas com isso. Raivosas. Com raiva. Por quê? Porque é um filme que conta a história. E a história a gente teve uma ditadura militar no Brasil que operou de forma brutal contra seus opositores. Como é que alguém pode discordar de uma coisa assim? Mas eu ainda... Você vê o que é o acaso, né? Houve vinculações de cidade, o pai do Rubens Paiva, houve vinculações do Bolsonaro à cidade, você sabe disso, né? Mais ou menos. Houve vinculações. Então, além da coisa da ditadura, houve vinculações familiares da família, depois pesquisa, da família Bolsonaro com o avô do Marcelo Rubens Paiva. Estou falando isso com procedência. Uhum. Bom, houve um preconceito a um homem que é um dos homens mais ricos do Brasil, Valtinho. Uhum. Tá? Há um preconceito. Sim. É um banqueiro. É um dos nossos melhores cineastas. Melhor cineasta, um grande cara, não é? Grande porque é o Valtinho, cara. E botafoguense. O irmão dele é outro grande cara. João Moreira né? Salles. Eu tenho uma admiração por essa família a ponto de, quando o Nassif lança a biografia, eu era uma espécie de um co-curador na Casa do Saber, converso com o Mário Fui Vitor. eu que te sugeri a fazer aquilo. Foi você? Fui eu. Agora eu tô lembrando. Fui eu. Eu te contei, tá saindo o livro. Tá saindo, foi você, é verdade. Desculpa. Aí você, não, imagina. Não. Como co-curador, consultei o Mário. Aí você fez. Levamos lá, fizemos uma discussão maravilhosa. Estava até o ex-diretor da empresa de Nióbio, que também deu contribuições, né? Porque o grosso não é só o Unibanco, né? A empresa de Nióbio deu substância à fortuna. Do Walter. Uhum. Tanto quanto. E tem uma curiosidade, Joãozinho. Eu tive o privilégio de privar da amizade de 3 banqueiros importantes. O Olavo Setúbal, o Walter Moreira Salles, que eu fui funcionário do Unibanco. Eu sei. Eu fui funcionário. E eu tive a oportunidade de ter histórias inenarráveis que eu não vou contar aqui, que o tema é você, não é Walter Moreira Salles. Eu quero ouvir todas. E o Fernão Bracha, você ia dizer. E o Fernão Bracha. Agora, aliás, fizemos nós dois um artigo. Foi também para rap. Em homenagem nós dois. Nós dois já produzimos, mas vamos produzir mais. Eu estava lembrando esses dias, eu acabei de voltar de Santiago, no Chile. Dá 8, tá?
Porque tá demais esse menino. Até parece. Eu acabei de voltar de Santiago, capital do Chile. Uma viagem junto com a ministra Simone, por conta das rotas de integração sul-americana, né? Rotas, aliás, que ela declarou na semana passada, 25 de março, que vão constituir a maior entrega do governo Lula 3. Frase da Simone. Bom, a gente estava em Santiago... Você, pelo amor de Deus, passa depois esse episódio para a ministra Simone. Passarei. Aí a gente estava em Santiago, a gente foi fazer uma visita pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, uma visita de trabalho, né, uma agenda de trabalho, ao secretário-geral da CEPAL, né, José Manuel Salazar. Esse cargo foi originalmente do Prebisch, foi o primeiro. Sim. Né? E a gente foi no prédio histórico da CEPAL e tal. A gente conheceu a sala Celso Furtado, o momento que a gente ficou muito emocionado. Dava para ver O Prebisch emoção. não foi o primeiro secretário, sabia? Ele foi o segundo. Ele foi o segundo. Ele foi o que primeiro apareceu. Porque ele foi tão importante que a gente eu nem lembro o nome do primeiro. Eu Você também lembra? não. E ele negou o primeiro convite de trabalhar na CEPAL, verdade. porque ele estava negociando com o FMI. É verdade. Aí quando o FMI barra ele aceita ser consultor da CEPAL. Aí ele vai para Havana no final de 49 como consultor da CEPAL, apresenta o que virou a história, o Manifesto Latino-Americano, mas ele não chamou de Manifesto Latino-Americano, mas ele apresenta como consultor. E a reação é imediatamente tão poderosa, né? Foi traduzido pelo Celso Furtado para a revista da GV, sabe por que Conjuntura Econômica. Sabe por que que aí ele Furtado aceita ser o secretário-geral da CEPAL. Secretário-geral, mas sabe por que ele foi traduzido pelo Furtado? O Gudão era esperto. E que era cepalino no começo. O Gudan não, desculpa, o Roberto Campos. O Gudan não era não. O que ele faz? Confundi. Ele chama os principais economistas do mundo que ele pôde trazer e faz um seminário. E tudo isso está traduzido, está no exemplar da Revista Brasileira de Economia. Essa troca de... Não, a presença... Primeiro o Manifesto da CEPAL, traduzido pelo Celso Furtado, e as conferências dos feras lá. Era só fera. Só fera. Vitor Urquide. Tá no número da RBE. Tá no número da RBE. Vou atrás. Porque vai atrás que vale a pena. Aliás, você vai assumir um compromisso comigo. Nós vamos fazer um livro resgatando esses artigos, que está pronto. É só coletar. Zé, eu adoro... Não, resgatando os artigos, tudo bem. Tá. Mas sabe o que eu ia te contar? Eu ia te contar duas coisas. Vou te contar... Eu ia te contar porque em segundo, vou contar agora. O João sai. Saiu o artigo sobre o Fernão Bracha. Saiu um artigo sobre o novo desenvolvimentismo que você... E esse que eu ia falar agora, vamos. sobre Prebisch, Furtado e Bresser, que a gente publicou na El Trimestre Econômico. Puta, eu tinha esquecido. Lembra? A maior e mais antiga revista de economia da América Latina. Só saiu por sua causa. A gente publicou lá. Mesma revista que o Celso Furtado publicou. É verdade. Um artigo que é sobre a CEPAL. E aí eu estava como secretário nacional do Ministério do Planejamento e Orçamento, junto à ministra Simone Tebet, na CEPAL. Olha CEPAL. A volta que... Mas sabe o que dá para fazer? Se a gente fizer mais um artigo, a gente reúne esses 3 ou 4 que já temos publicado, dá um livro, João. Dá um livro. Dá. Dá um livro. Dá um livro. Mas enfim, sabe o que eu ia te contar? Eu comprei lá, agora, um livro que acabou de sair. De uma economista que eu não conhecia, mas eu achei o livro incrível. Chamado O Mundo... eu acho que agora esqueci. O nome dela é Margarita Fajardo. Uhum. E o título, puxa, eu não vou lembrar. Não vou lembrar mesmo. Qual o tema? A história da CEPAL. Puta. Acabou de sair. Eu comprei lá, acabou de sair, foi publicado Fajardo. agora, fevereiro de 2025. A gente tá em março, abril? Fajardo. Margarita Fajardo. Mas é um livraço. Eu comecei a ler, eu não conseguia parar de ler. Então eu ia muito para a CEPAL e a saudosa foi professora aqui, aliás, filha do Rui Aguiar da Silva Leme, que foi presidente do Banco Central. Sim. A Carolina Leme, já falecida. E nós chegamos aí, irmos juntos umas 4 vezes assim, na CEPAL. Bom, eu ia para conversar com o Enzo Faleto, e depois eu passava na CEPAL. Aí ela falou, puta Zé, vamos junto, vamos. Aí eu falei, você conseguir passagem,
E aí com a Carolina nós somos 4 vezes. Eu tenho Não, uma e verdadeira... o seu trabalho sobre a teoria da dependência é um dos melhores trabalhos sobre uma das mais importantes teorias da economia. Da economia produzida por cientistas sociais brasileiros. É a teoria da maior... Tirando André Gunder Frank, né? Maior repercussão sim. No mundo. Fernando Henrique, nos anos 70, além de ser presidente da Associação Internacional dos Sociólogos, ele era um dos 5, top 5. Se você fizesse uma lista de 5 importantes sociólogos do mundo, ele estava lá. 70, você tinha Esse menino tem futuro, tem né? futuro, E o Celso Furtado entre os 5 maiores economistas, também associado à teoria da dependência. E eu tive sem trocadilho com teoria da dependência associada. Sem trocadilho, e só fazer um registro, não por vaidade minha, pode ser que subrepticiamente, mas para fazer uma homenagem a um cepalino, que é o Enzo Faleto. Sim. Quando eu disse aqui... Ele só foi a uma banca, né? É de quem? Foi a minha. Tua. E aí, quando eu falei para a burocracia e para a direção da escola, que não precisava... Porque a escola falou, bom, passagem para o chileno e hotel, que hotel que ele vai ficar, enfim. E ele falou, não precisa. Ele não quer passagem, não quer hotel. Aí a burocracia falou, você está de gozação. E aí puseram um nome de Steppe, que foi até o Zé Geraldo. Achando que ele não viria. Ele não viria. E ele veio. Joãozinho, no dia e hora aprazada. Esse homem, no dia e hora aprazada. Ele lá Esse estava. homem, com aquele cabelão branco dele, né? Ele entra no recinto, porque ele estava no nome, né? Tinha o Steppe, mas não tinha o nome. Eu falei, já passei. Já passei. Porque... Enzo Faleto está aqui. Enzo Faleto, na minha banca, para discutir teoria da dependência, eu falei, já passei. Já passei. Incrível, incrível, Foi incrível. A única, sem passagem e sem hospedagem. Bom, ele se hospedou no Fernando Henrique, né? Eu não sei, eu acho que o Fernando Henrique... agora que me ocorre... Eu acho que o Fernando Henrique deve ter pago. Pode ter ajudado a trazer. 2030, eu acho que passa por... A gente tem 3 diapasões para 2030. Nenhum é mais importante do que o outro. Eu só vou apresentar numa ordem, tá? O primeiro deles é a gente ter vida partidária real. Hoje no Brasil, a gente tem muitos partidos, mas na prática a gente tem poucos partidos. São poucos que existem de fato. Bom, isso faz parte daquela associação que a gente está pensando criar. Isso, a SBPP. A SBPP, né? A gente tem partidos de envergadura nacional, mas eles são poucos. A gente tem, então, que consolidar a vida partidária. Partido político é uma das maiores invenções da nossa trajetória no planeta. A gente veio para fazer isso aí. Agrega interesse, organiza interesse difuso na sociedade e permite, por meio da representação, que você toque sua vida. Nem todo mundo nasceu para fazer política, embora todos façamos, né? E evita processos golpistas. Claro, porque barra. Então, isso é uma coisa. Isso dá para fazer. Até 2030 dá para fazer. A outra coisa é a questão das redes sociais. Para você publicar uma reportagem... Porque hoje temos o partido digital, né? Como disse o Marcos Nobre, do Sebrap. Para você publicar uma reportagem no Estado de São Paulo, no Estadão, na Folha, na CBN, na Rádio CBN, veicular na CNN, na Globo News. Você precisa ter currículo. Você tem que ter currículo, você tem que ter formação na coisa, você tem que ter apurado direitinho. Você tem que ter... E antes de você escrever e publicar, e você aparecer, e você narrar no rádio, você passa por, no mínimo, uma pessoa. Você passa por muito mais. Mas, no mínimo, uma pessoa, um editor, que vai checar aquilo que você trouxe. Agora é aquilo que o Humberto Nas redes sociais aquilo que o Humberto Eco falou, né? Qualquer idiota pode se manifestar. E aí fica uma coisa que a gente perde. Por um lado, a gente ganha a coisa da a democratização do conhecimento, da informação. Da difusão. Isso é claro que isso é incrível. É claro que isso é um valor. É claro que isso tem que ser defendido. Mas a gente ainda não encontrou um ponto ótimo aqui. Porque a informação bem
bem colhida, bem testada, E bem filtrada. bem filtrada, ela é absolutamente necessária. A gente tem que ter esse common ground. Na hora em que você tem milhões de pessoas duvidando que algumas coisas aconteceram, mas elas aconteceram, a gente já não tem o common ground. Ah, Veja só, até pouco tempo atrás, Zé, até 15 anos atrás, até 2010, se você acordava com o despertador, ou com os passarinhos, ou com o teu pai te chamando, onde é que você dormisse, você acordava, você ainda não tinha nenhuma informação. Não tinha isso aqui? Porque hoje, esse aqui é o seu despertador. Você abre, já tá com o seu WhatsApp te contando coisas, você já vai no Twitter, você já vai no Instagram, você já vai... o mundo mudou. Antes você não sabia. Então, O mundo se você não mudou. ligasse o rádio ou a televisão, você ainda estava sem informação desde a hora que você foi dormir. Aí você passava por uma banca de jornal, e existiam muitas bancas de jornal, os jornais ficavam presos pelos prendedores de roupa, e todo mundo via as mesmas manchetes. O Botafogo goleou do Flamengo. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, declara que o parlamentarismo é melhor que o presidencialismo. Todo mundo via a mesma notícia. A mesma notícia. Agora que cada um vê a sua, cada um pensa a sua, isso é ótimo do ponto de vista de liberdade? Claro que é, mas a gente perde o mínimo denominador O mundo comum. mudou, o Então a mundo gente mudou. tem que pensar com carinho Como é que é isso? como aí? que a gente vai lidar com as redes sociais na política E brasileira. agora um novo fato. Um fato novo também, então a internet, bem lembrado para você. E agora a inteligência artificial. Esse era o terceiro ponto. O terceiro ponto é esse. A gente está chegando num ponto em que você vê vídeos. Você fala, não, é o Você fala, João, é o cara. João falando, tá certo? Só que o cara É o nunca João, falou isso. É o João falando, porque põe voz, põe na tua boca. E tá tá certo? igualzinho, o mesmo tom de voz, não, tá tudo perfeito Impressionante. aqui. Você olha e fala assim, ele falou isso, só que ele jamais falou. Joãozinho, o Aí fica Luizinho está difícil. insistindo lá que estourou Ele tá o certo. tempo. Mas eu queria dizer o seguinte, fazer aqui de público um convite para você voltar, que ainda tinha muita coisa para falar e não deu tempo. E se você pode, agosto, aí você vê a tua agenda, fim de julho ou primeira quinzena de agosto, você voltar aqui, porque também nós vamos Vai repercutir. ser um prazer. Nós vamos repercutir alguns minutos a sociedade. Você viu quando você chegou aqui? É que o João é muito modesto. Ele é um dos ideólogos da necessidade de uma sociedade brasileira de progresso da política. Nós estamos se inspirando na SBPC. E então, quando ele chega aqui, nós tínhamos uma arte. Mas ele falou, Zé, não dá, né? Ele é muito mais prudente que eu sou meio fanfarrão, né? E você me... Mas eu queria que você voltasse. Vai ser um prazer. Para falar um pouco também disso e para completar, porque faltou. Mas adorei. Ah, eu adorei. Você, como sempre. Você é incrível. Foi uma excelente entrevista. E o podcast pegou, né? Você viu que pegou, É né? muito bom. Pegou. Estar com você. Pegou. E obrigado, Luiz, com você Luizinho, também. Uma joia. Torna tudo mais fácil, Zé. Especialista em cinematografia. É o nosso montador aqui. Ele pegou lá, resgatou o É o João nosso Paulo. Eisenstein. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos e fica o convite para o próximo episódio do podcast Conversar. Conversas com economistas e intelectuais. O Joãozinho é economista e intelectual. Obrigado, João. Obrigado. Foi uma joia, hein? Obrigado.